estar hoje aqui com uma missão muito importante, assim, muito emocionante para a gente, que é o lançamento de um produto que a Casa Convida desenvolveu junto à Arte, que é uma grande parceira nossa, não só nossa, mas a Arte é uma grande parceira do mercado de organização, porque eles vêm dedicando grande parte da sua produção para desenvolvimento e para feitura, né, para a realização de muitos e muitos produtos de organização que auxiliam o nosso trabalho, né, o nosso serviço de organização. A partir dessa relação que a gente está desenvolvendo entre o serviço, a indústria e o varejo, é que a gente está construindo esse mercado de organização. Então, eu aqui, como representante do universo dos serviços da organização profissional, nós da Casa Convida, em nome de todas as profissionais de organização, agradecemos a Arte por ter despertado para esse universo e por ser uma parceira tão bacana. Eles estão sempre abertos a ouvir nossas sugestões, aprimorar os produtos, trocar, para que a gente tenha produtos cada vez melhores e mais qualidade, para que a gente consiga fazer esse triângulo, né? A gente tem chamado de o triângulo da organização, que é quando a gente consegue equilibrar de maneira bem equalizada esses três pilares. A indústria produz os produtos que o varejo vai chegar até nós, consumidores, e o serviço, que é o que os profissionais de organização oferecem aos seus clientes, fazem esse link, né? Indicam os produtos que a gente conhece e faz chegar até a casa dos nossos clientes. Então, na verdade, é um triângulo que é retroalimentativo, a gente vai estimulando a produção, o serviço, o consumo, à medida que a gente trabalha em conjunto, né? Então, é um enorme prazer fazer parte dessa família. A Arte aqui hoje toda representada em peso. Então, e aí com enorme prazer que a gente está trazendo esse novo produto desenvolvido em parceria. Esse aqui é o melhor, mas a gente vai trocando esse. É a microfone. Vocês estão ouvindo? Vocês conseguem abstrair desse barulho? Pra gente se falar, conversar? Dá pra abstrair, né? Então vai, vou passar a palavra aqui para minha parceira Ivana Portela. Vamos lá. Oi, gente, boa tarde. A gente fica muito feliz, já tem alguns anos que a gente faz parte desse encontro aqui na ABUP e toda vez que a gente vem, a gente traz uma reflexão sobre a casa, porque na verdade o nosso grande interesse é nas relações que a casa nos dá, né? Porque uma casa sem pessoas, sem relações dentro dela, é só concreto, madeira é uma coisa, né? Agora, quando as pessoas moram na casa, quando as pessoas habitam a casa, aí ela passa a ser um lar, passa a ser família, e aí que nos interessa. E aí a gente pergunta, como anda a saúde da sua casa? A sua casa é saudável? A sua casa é viva? Então vamos lá para algumas perguntas. Alguém joga roupa suja do lado do cesto de roupa suja? Não, duvido. Acontece isso na casa de alguém? Não, imagina. Todo mundo sabe que o cesto de roupa suja é para receber a roupa suja, não é verdade? Outra perguntinha básica. Fica assim um montinho de roupa na cadeira do quarto? Não. Duvido.
Liga? Duvido. O que mais? Copo espalhado pela casa? Não, também não. Aquele quarto adolescente com aquele cheirinho de vida. Cheio de vida, gente. Não, né? Também não. Os adolescentes são super organizados. Então, se vocês responderam pelo menos 3 dessas perguntas como sim, eu gostaria de dizer parabéns, a casa de vocês tem vida. Porque a casa com vida tem movimento. A casa com vida tem coisa fora do lugar. A casa com vida é desse jeitinho. Porque nem todas as pessoas na casa têm a capacidade da organização. Às vezes ninguém na casa tem também, né? E a gente gosta muito de falar que os extremos não são saudáveis, né? O saudável é o meio termo. Então a pergunta é essa: você já levou em consideração para quem é organizado aqui, gente? Mente não. Sem julgamento. Quem não é organizado aqui, naturalmente organizado? Eu não sou uma pessoa naturalmente organizada, Estelinha também não. Então nós temos aqui um triângulo com pessoas que aprenderam a ser organizadas e a Micaela que nasceu com essa capacidade da organização, que é normal, tá, gente? A maioria das pessoas não são organizadas e a gente precisa conviver, entender e ter respeito por elas. Eu queria falar um pouquinho só sobre as relações empáticas dentro da casa da gente. Então, ok, a gente tem a roupa fora do cesto. É difícil ser empático com isso, né? Um cesto de roupa suja, a pessoa vai e coloca a roupinha do lado. É difícil. Eu digo que o lugar mais difícil de praticar empatia é dentro da casa da gente. Porque nós sempre achamos que nós conhecemos muito bem as pessoas que moram com a gente, nossos filhos, conhecemos muito bem nosso marido. Então, quando a pessoa fala assim, não, a partir de agora eu vou fazer assim, agora assim, para que eu te conheço. Te conheço, você não vai fazer, né? E isso não é uma boa forma de praticar empatia na casa da gente, né? Por que é difícil? Porque nós achamos que todas as pessoas devem ter a mesma relação que nós temos com as coisas. Só que cada pessoa veio de uma família diferente. Algumas pessoas vieram de culturas diferentes, né? De estados diferentes. O nosso país é um país continental, então os hábitos do sul são absolutamente diferentes do hábito do norte e do nordeste. E a gente acha que todo mundo é igual. E aí praticar empatia é você saber que as pessoas são diferentes. E por serem diferentes, precisam de um olhar diferente. Vou falar um pouquinho só sobre um exemplo rápido que aconteceu na minha casa. Quando eu entrei nesse universo da organização, eu fiz um curso, desorganizada, faz o curso, aprende o negócio, fica doida, quer chegar em casa logo e botar em prática. E aí eu cheguei em casa e falei assim, já sei como resolver. Porque o meu marido é mais organizado, bem mais organizado que eu. Na verdade, ele é organizado, mas sempre perdi a carteira e a chave do carro, mesmo sendo organizado. Aí eu aprendi no curso que se a gente colocar uma caixinha ou uma bandeja na entrada da casa, acabava esse problema, porque a pessoa chegava, colocava logo as coisas ali naquela bandejinha na entrada da casa, problema resolvido. O que eu fiz? Fui lá rapidamente, comprei uma bandeja, coloquei na entrada da minha casa e falei, olha, tem pessoa organizada. Não deu certo. Fiquei frustradíssima, achei que eu era uma fraude. E aí comecei a observar o movimento dele. De nada adianta você colocar uma coisa no lugar achando que todo mundo é igual. Observando o movimento dele, eu percebi que ele chegava em casa, ia direto para o quarto, tomar banho, trocar de roupa e viver. E aí eu peguei essa caixinha, tirei da entrada da casa e coloquei no quarto. Bingo!
Então, não adianta você aprender a técnica se você não leva em consideração quem vai ser o usuário dessa técnica. E para isso você precisa de empatia, você precisa de observação. Então eu digo quanto é importante a gente entender quem são as pessoas e por que elas precisam de determinadas coisas para que a vida flua melhor. Isso é uma das coisas. Ela vai falar outra. E a segunda coisa é a gente ter respeito pelas diferenças, né? Porque as pessoas têm entendimentos diferentes sobre a organização. E a organização, ela deve ser o suficiente para que a nossa vida flua. Ninguém precisa ser organizado ao extremo, organizado da maneira como o outro é. O que funciona na minha casa pode não funcionar na da Ivana, na da Estela, na de cada um de vocês. Então é importante que a gente observe individualmente o que precisa ser ajustado naquela casa e implementar um sistema que atenda às necessidades daquela casa. Eu costumo dizer que em organização não existe fórmula pronta. E essa medida do que é suficiente, ela deve ser respeitada. Porque às vezes você vai chegar lá e vai fazer uma dobra tão complicada, uma dobra em formato de cisne, que nem aquelas toalhas chiques de hotel chique, e aí a pessoa não consegue manter. Então, em vez de você trazer uma solução para resolver um problema naquela casa, você traz um problema que você causa uma frustração em quem vive ali. Então é importante você observar o ritmo da casa, seguindo esse exemplo que a Ivana deu, e você trazer soluções personalizadas que vão atender a demanda daquela casa, que sejam apenas o suficiente para a vida fluir melhor. O padrão, o nível de organização é diferente para cada um. Ele só precisa fazer funcionar, ele não precisa ser além da conta, né? Então, isso é muito importante, a gente observar a pessoalidade, a personalidade, a particularidade daquela casa e trazer essas soluções personalizadas. Oi, eu queria aproveitar que a Ivana puxou a questão do respeito, né? Quando a gente fala da casa da gente, das relações com as pessoas que a gente mora, a primeira coisa que a gente pensa é assim, poxa, eu respeito quem está aqui comigo, eu respeito meu marido, minha esposa, meu filho. A primeira coisa que a gente pensa é sim, né, gente? É o mais comum é a gente respeitar ali aquele ambiente, quem está com a gente. E aí eu queria contar um exemplo. Eu gosto sempre de trazer exemplos da vida real, porque a gente não esquece, né? É mais fácil de lembrar. E eu sou uma ex-bagunceira, e ex-bagunceira sempre tem história. Eu tive a sorte de aprender sobre organização com a Micaela e com a Ivana, mas eu naturalmente também era mais do time dos bagunceiros. E eu sou casada com um homem organizadíssimo, né, meninas? Ele é daquele tipo que eu achava que tinha toque. Ele organiza as camisas dele no armário por ordem de cor. Cabide tem que ser todos iguais. Palheta de cor para camisa social. E eu achava isso um pouco de exagero. Achava que era doença, achava que era toque, porque eu era daquele time do pessoal que ia deixando a roupa empilhada assim na poltrona, sabe? Do lado da cama. Eu nem voltar para o armário eu voltava. Quanto mais por ordem de cor, de cabide igual, eu ia deixando ali. Depois que eu aprendi sobre organização e entendi sobre como a organização muda essa relação dentro da casa, eu percebi que esse meu pequeno gesto, né, que para mim era normal deixar as roupas ali empilhadas na poltrona, era uma falta de respeito. Porque eu divido o quarto com meu marido, divido a poltrona, né, que está ali, que em tese deveria ser para sentar, para ler um livro, para ver TV, e eu usava para colocar as roupas. Então, como as minhas roupas não tinham lugar para voltar, elas ficavam ali espalhadas, né, ficavam ali pela poltrona, eu estava invadindo o espaço que era do casal, deixando as minhas coisas, deixando as minhas roupas e desrespeitando. Então vejam bem como a falta de organização mexe nas relações entre as pessoas e você chega a cometer um desrespeito com quem você ama, com quem você quer tanto bem, por um simples descuido com as suas próprias coisas. Então, é importante a gente refletir sobre esses pequenos detalhes, pequenos exemplos, para a gente ver como assim, quando cada coisa tem seu lugar e volta para o seu lugar, a gente está
delimitando os espaços e com isso a gente está respeitando quem divide aquele espaço com a gente. Então isso é muito interessante e principalmente para quem tem filho, porque filho é aquela criatura que aprende com exemplo, né? Não adianta a gente falar se a gente dá um exemplo diferente. Então não adiantava eu falar para o meu filho que tinha que se organizar, se ele chegava no meu quarto e via que as minhas roupas estavam todas lá emboladas, jogadas em cima da poltrona. E aí eu gosto muito de um exemplo que a Ivana dá sobre exemplo, porque não adianta também a gente só falar e não praticar, ou querer ensinar e não dar os exemplos. E aí, Ivana, queria que você contasse do seu exemplo da Regina. Eu não entendia porque eu tenho uma amiga que eu sempre olhava para ela e dizia assim, gente, por que tudo na vida dela dá certo? Ela conseguia sempre comprar passagem mais barata quando a gente ia viajar. Ela conseguia sempre não esquecer nada na mala dela durante a viagem. Ela sempre conseguia chegar na hora no aeroporto, ela sempre conseguia. E no decorrer da nossa vida, né, da nossa fase adulta, ela foi a primeira a comprar carro, ela foi a primeira a comprar imóvel. E ainda tinha uma coisa nela que eu achava engraçada, a gente tinha uma reunião, e aí o pessoal dizia assim, aí gente, vamos pedir um lanche e tal, aí que vinha aquela comida trash, horrível, ela lindamente tirava de dentro da bolsa uma caixinha com mamão picado. Dava uma raiva aquilo. Eu ia comer aquele negócio todo engordurado e ela, mamão, melão, porque ela sempre tinha um planejamento, tudo na vida dela estava prontinha, ela era hidratada, sempre tinha uma garrafinha d'água do lado, a pessoa tinha pele ótima. Eu falei, gente, o que Regina tem de diferente dos outros seres humanos? Eu não entendia. Depois de muito tempo que eu tive contato com a organização, eu entendi que a única coisa que a Regina tinha era organização. Ela conseguia planejar a vida dela com tanta facilidade, porque ela era uma pessoa naturalmente organizada, que a vida dela fluía. É aquela pessoa assim que sábado faz compras na feira orgânica, chega em casa, processa tudo, coloca e come bem, a pele dela é linda, entendeu? Organização. Mas o que me fazia olhar para a Regina e dizer assim, gente, que coisa boa, né? Eu queria fazer essas mesmas coisas que a Regina faz, porque a Regina estava sempre feliz, estava sempre bem. Eu sempre lembro assim de duas tias. Uma, que a gente chegava na casa dela e podia fazer tudo, a gente brincava, a gente tirava as coisas do lugar, fazia aquela cabana de lençol no meio da sala. E eu adorava ir à casa dessa minha tia. E eu queria ser igual a ela. E a outra, que a minha mãe falava assim, mão para trás, porque se a gente encostasse, botava pantufas para entrar na casa e a gente ficava, as crianças todas com as mãozinhas para trás assim. A última coisa que eu queria na minha vida era ser igual a essa tia. Entenderam a questão do exemplo? Você sempre quer ser igual a pessoas que são felizes e que promovem felicidade para outras. Então, a gente não pode nunca colocar a organização no lugar do castigo, no lugar do ruim. A organização ela precisa estar nesse lugar de exemplo, de pessoa feliz, de pessoa bem-sucedida, de pessoa hidratada, porque pessoa bem organizada também é hidratada, gente, tem a pele ótima. E aí você fica querendo o quê? Ser igual a essa pessoa. E aquela outra que é chata, que o tempo todo fala assim, já arrumei tudo, e vocês vêm e desarrumam tudo. A última coisa que você quer é ser chata igual aquela pessoa. Então, o exemplo tem que ser positivo para que seus filhos, para que o seu marido, para que a sua mulher queira ser organizado e não um chato. Assim, Deus me livre, chatice, coisa horrorosa, pessoa que só reclama de tudo, faz, mas reclama. Faz, mas reclama, não. Para quem é organizado, para quem entende o benefício, é fluido. É só é. Aí a pessoa vai dizer, eu queria tanto ser assim. Mas eu queria que a Micaela falasse mais sobre essa questão do castigo e do excesso. Porque a gente comumente
usa a organização de uma maneira equivocada na formação das crianças. A gente fala assim, vai arrumar seu quarto, senão você não vai sair. Vai arrumar seu quarto, senão você não vai pra festa. Vai arrumar seu quarto, senão, não sei o que lá. A organização é sempre um castigo, é sempre uma privação. Então a mensagem que a gente está passando é de que organizar é ruim, se é sempre uma punição. E, no entanto, a organização é uma ferramenta de facilitação do nosso dia a dia. Quando a gente tem uma vida um pouco mais organizada, quando a gente tem uma vida minimamente organizada, a gente consegue ganhar tempo, a gente consegue otimizar os nossos recursos, a gente consegue utilizar melhor tudo que a gente tem, desperdiçar menos, ganhar mais espaço. Então a organização é uma ferramenta de facilitação do nosso dia a dia e não um castigo, né? E nunca um castigo. Quando a gente experimenta esse benefício na nossa vida, quando a gente percebe que a vida pode ser mais fluida com a organização, a gente entende que não faz sentido fazer um caminho mais difícil para que a nossa vida seja menos fluida. E além disso, eu queria dizer para vocês que é por onde normalmente a gente começa nos processos de organização, que o maior inimigo da organização é obviamente o acúmulo, né? Quando a gente acumula, quando a gente tem excesso, quando a gente não se desfaz daquilo que a gente não tem, não precisa, essas coisas vão virando gorduras na nossa casa, na nossa vida, né? Elas são a energia parada, a energia estagnada. Então é muito importante circular, não deixar parado, não deixar o excesso parado e estagnado. Quando a gente circula, a gente movimenta a energia. Eu costumo dizer que organizar é o oposto absoluto de procrastinar. Procrastinar é quando a gente deixa tudo para depois, né? Agora, essa palavra está muito em moda, é uma palavra feia, beça, mas o significado dela é interessante. Procrastinar é quando você deixa tudo para depois. E, pasme, descobrimos isso recentemente. A procrastinação gera um certo prazer de você falar, nossa, consegui fazer o que eu não... deixar para depois o que eu não queria fazer agora. Só que aí, quando você vai fazer depois, você tem as tarefas de agora, as tarefas de antes e as tarefas que você já deixou acumular. E aí é tanta coisa para fazer que você acaba não fazendo. E organizar é o oposto absoluto disso. Procrastinar é quando você deixa tudo para depois. E organizar é quando você faz tudo antes. Quando você consegue planejar as suas ações antes. Quando você consegue listar as suas tarefas. Quando você consegue adiantar parte da tarefa que vai ser feita no dia seguinte. Digamos que você acorde muito cedo para sair, para trabalhar, ou para estudar, ou para o compromisso que você tenha. Experimente adiantar o máximo de tarefas que você pode na noite anterior. Deixar o pó do café dentro da cafeteira, o seu lanche mais ou menos pronto, o seu café da manhã encaminhado, a sua roupa separada, a sua bolsa pronta, a sua pasta de documentos. Com isso você vai conseguir acordar com mais calma, sair com mais tempo, fazer tudo com mais tranquilidade. Se você deixa tudo para depois, ou seja, para fazer tudo em cima da hora, você vai sair esbaforido, você corre o risco de esquecer uma coisa importante, você vai sair atrasado, você vai sair suado desnecessariamente. Então, a acumulação e a procrastinação são os maiores inimigos da organização. E a gente, pra gente, falando aqui, pegando esse gancho do exemplo, né, do desapego, como é que a gente pode, mais uma questão que a gente vê nas relações dentro da casa, que muitas vezes a gente acha que sabe fazer, que está fazendo bem e que é ali que dá o nó, na comunicação. De novo, né, voltando. Quando você deixa a pilha de roupas lá em cima da poltrona e não no armário, que mensagem você está passando, né? Quando você dá um exemplo, é uma maneira de comunicar, não é verdade? Você está comunicando alguma coisa, você está dando um exemplo. Então, a gente costuma falar muito sobre comunicação
A gente tem uma frase entre a gente que a gente diz sempre que o óbvio precisa ser dito, né? Às vezes é óbvio para mim, não é óbvio para o outro, então o óbvio precisa ser dito. Mas muitas vezes a gente fala, mas a gente não sabe como falar. Então, o respeito, a empatia e a comunicação, eles andam muito juntos, né? Não adianta você respeitar, entender o outro, entender o espaço do outro e na hora de falar você julgar, apontar o dedo, como a Ivana falou, eu te conheço, você não vai fazer isso, você é assim, você é assado. Isso é uma comunicação positiva? Não, né? Isso na verdade nada mais é do que um julgamento, do que um apontamento de dedo. Então o importante nessas relações dentro de casa e nesse momento de você organizar e deixar a vida mais funcional, é que a gente possa ter uma comunicação positiva onde a gente diga, inclusive, aonde aquilo incomoda, por que aquela roupa na poltrona incomoda, porque eu não posso sentar para ler um livro na poltrona, né? E não dizer, você é bagunceiro e eu não gosto, tem que ser como eu. Não, mas mostrar aonde aquilo incomoda em você para que a relação fique mais fácil, para que se possam ter combinados, né? O que é combinado não é caro, não é barato. É o justo, é o combinado. Mas muitas vezes, para quem não é organizado, você passar a se organizar não é fácil, gente. Eu e Ivana, que viemos desse mundo desorganizado, a gente sabe que para começar um novo hábito não é fácil. Parece que é simples, hoje somos aqui as 3 organizadas, lindo, fácil, tudo muito tranquilo. Não, a Micaela já cresceu de maneira sendo organizada, com esse chip da organização, né? Teve essa sorte. Não é certo nem errado, somos só diferentes. Mas para quem não é naturalmente organizado e quando começa a querer colocar isso na própria vida, até isso se tornar um hábito, é difícil. É como quando a gente faz uma reeducação alimentar. É difícil, não é? Deixar de comer aquela pizza, deixar de comer tomar aquela cervejinha, comer aquele pastel. É difícil. A gente só começa a fazer, a gente só começa a entender aquilo, só começa a virar um hábito quando a gente começa a sentir os benefícios. Não é verdade? É igual atividade física. Depois que você começa a sentir os benefícios, aí você insiste, de novo, depois de não sei quantos dias aquilo ali atuando no seu cérebro e você sentindo aqueles benefícios, aquilo vira um hábito. E se você largar de mão também alguns dias, aquilo deixa de ser hábito rapidinho. Infelizmente, né, gente? Porque para virar hábito precisa às vezes de 60 dias para o seu cérebro entender. E para deixar de ser hábito, dizem que em 3 dias você perde, né, aquele hábito. É injusto isso, né? Mas, enfim, a mente humana funciona assim. E a gente fala muito dessas relações e de hábito, de comunicação. Por quê? O que isso tem a ver com a organização? Vocês perceberam que a cada ponto desse que a gente está falando, a gente está falando o quê? De relações dentro da casa, de relações pessoais. Mas vocês perceberam que sempre tem relação com alguma coisa ligada à organização ou à desorganização? Não é verdade? E como a organização impacta diretamente nessas relações. Aconteceu na minha casa, e eu posso dizer isso com toda a propriedade, porque depois que eu passei a me apropriar da minha casa, das minhas coisas, e entender como a vida funcionava melhor com a organização, todas as relações melhoraram. Todas. E como eu falei para vocês no início, eu achava que meu marido tinha toque. Achava mesmo, eu achava que era um problema, ele queria organizar as camisas por ordem de cor. E depois que eu entendi isso, entendi os benefícios, e que eu achava que era uma doença, eu passei a admirar. Olha que virada, né? Assim, da água para o vinho, de uma coisa que você acha que é uma doença, passa a ser uma admiração. Isso a partir de uma ferramenta que é a organização. Então, minha gente, a organização está em todos os setores da nossa vida. A organização é muito além de encontrar um lugar certo para cada coisa. Isso é apenas um dos aspectos. Na verdade, a organização se propõe, no final das contas, a trazer fluidez e bem-estar para a nossa casa, né? Então, organizar não é simplesmente encontrar um lugar certo para cada coisa. Organizar e encontrar um mecanismo de funcionamento que faça a nossa rotina doméstica fluir melhor. A gente queria abrir um pouquinho aí, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, a gente está aqui para responder. E vai ter mais um papinho.
Tem mais um microfone aí, se alguém quiser. Marcinha, chega aí, fala um pouquinho. Oi, gente, boa tarde. Vida de estrela não é fácil. Então, assim, eu queria passar para vocês que essas humildes garotas super poderosas, nós estamos iniciando um projeto com elas, uma coisa bacana que a gente está acreditando bastante, porque hoje elas são ícones em organização. Eu estou começando a ficar organizada graças à nossa amizade, mas ainda tem a Aloeste para vocês arrumarem, mas nós queremos mostrar aqui para vocês, com muito orgulho. Queria que meu pai viesse aqui, o Júnior, o Jorge, eles estão desligados. Nós estamos lançando aqui esses são os nossos 2 primeiros produtos no início dessa parceria. Tem o Tiago, o Júnior, o Jorge, toda a nossa família. Nós estamos bem comprometidos com esse início, nós estamos acreditando bastante. A organização hoje ela veio para ficar, não é uma tendência de mercado, a organização hoje é uma metodologia de vida, é um projeto de vida, é você se organizar de dentro para fora. Então, muito mais importante do que mostrar o produto, a gente acha que é fazer com que as pessoas procurem por esse produto para ele ser um facilitador da sua vida. E aí que eu estou à disposição de vocês, quando vocês quiserem me contratar. Então é isso, gente. Já me perguntaram se eu era secretária da Micaela. Eu falei, não sou. Mas tá aí, gente. São os 2 primeiros produtos, mas a gente acredita num plano bem grande e a gente acredita muito em vocês. Nessa parceria, e eu estou bem feliz mesmo, de coração, de começar o trabalho junto. Nós agradecemos muito, como eu falei no início, em nome do mercado de organização que vocês têm feito por nós, de dedicar grande parte da sua produção para desenvolver produtos, não é? Todas nós aqui, profissionais, utilizamos muito os produtos de vocês e é muito legal que a gente possa fazer essa relação e ir desenvolvendo aquilo que o mercado demanda. Tipo uma situação que a gente precisou de um produto assim, e a gente vai desenvolvendo isso junto. Acho que todo mundo ganha, a indústria, o comércio e o serviço. Então, obrigada pela oportunidade também, por vocês acreditarem em nós, e que esses sejam os primeiros de muitos outros. Quero aproveitar para contar, a Márcia já sabe dessa história, que o primeiro presente que eu ganhei da Micaela depois que eu comecei a conhecer sobre o mercado de organização, foi um produto da arte. Olha só, cadê? Aquela segunda altura. Exatamente aquele ali. E foi aquele ali. E eu cheguei em casa, gente, eu nem sabia para que servia, tá? Alguns anos atrás eu não tinha a menor ideia. Para que é isso? Quando eu cheguei em casa que eu vi que eu podia aproveitar o espaço assim, entre 2 prateleiras, né? Não precisava botar só um copo e ficar isso aqui tudo vazio. Quando eu botei isso aqui que eu organizei copo, prato, gente, sem brincadeira. Deu uma satisfação. Eu falei pra mim, gente, isso aqui muda a vida de uma pessoa, não é possível. Mudou, gente. E depois desse produto aqui, Marcinha, olha, gente, eu virei uma pessoa organizada. Obrigada. Disponha. Tem muito mais por aí. Obrigada. Eu sou Regina, tá? Tá no sangue, tá? Tá no sangue. Tanto é que eu saí do mundo corporativo depois de quase 30 anos, no ano retrasado, e transformei uma personal organizer. Eu fui viver. E aí, a minha pergunta, eu tenho gêmeas, que é a Micaela, e levando um pouco para o lado da questão de você respeitar, né, as pessoas. A educação, todo elas, é a mesma, né? E eu tenho uma filha que ela é extremamente organizada. O estojo dela é tudo em ordem de cores, de lápis, ela não suporta que ninguém mexa na gaveta dela, é tudo muito arrumadinho. A outra é o oposto.
ela esquece tudo pelo caminho, ela só não esquece a roupa que ela está vestida. O resto ela larga. Então, como fazer isso com a criança? Né? Então, para mim é muito difícil, porque eu sou extremamente organizada, eu sei que estou lidando com uma criança, né? E que a gente tem que ter ali alguns respeitos, né? A gente tem que entender que aquilo é da essência, né, da criança, mas o que poderia de repente fazer para a gente poder melhorar, né? Eu converso muito com ela, né? Quantos anos elas têm? 11. As minhas estão com 9. Os gêmeos sempre trabalham na polaridade. Então, às vezes o comportamento é instintivo, às vezes é reativo. Então, tem vezes que ela faz diferente só para ser diferente da outra. A minha sugestão, e veja, é uma sugestão, porque o jogo nunca está ganho, então eu não sei, eu estou conduzindo as minhas filhas, mas a gente nunca sabe onde vai dar. O que eu pratico na minha casa, que talvez seja a minha sugestão para você, é o seguinte: primeiro, não estigmatizar. Esta é assim e você é assado. Porque aí você cria uma fortaleza, você não dá a chance dela fazer diferente. E talvez uma delas tenha uma predisposição maior, como é o meu caso. Uma das minhas filhas tem uma predisposição maior à organização e a outra menos, mas ela é organizada em alguns aspectos. Então, a gente valoriza muito esses aspectos em que ela é organizada. Então, a primeira coisa é não deixar cada uma numa caixa. Essa é assim e essa é assado, porque elas têm a chance de mudar de personagem, sabe? O papel não é fixo. Uma outra coisa é fazer com que a que é menos organizada viva as consequências desta desordem. Então, assim, você não deve fazer por ela. Vou usar um outro caso extremo, que a Ivana começou contando. Que é um relato muito comum entre os nossos alunos. O meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, meu neto, alguém que divide a casa comigo, bota a roupa suja do lado do cesto ou no chão, mas não joga dentro do cesto. Aí o que a gente faz? O organizado da casa ou a pessoa que faz o controle da casa pega, lava, passa, volta para a gaveta. Qual é a mensagem que a gente está passando? Continue fazendo isso, que a roupa magicamente vai aparecer na sua gaveta. Então, a minha sugestão é fazer o contrário. Tipo assim, estabelece um combinado. Toda roupa que estiver dentro do cesto, eu me responsabilizo em cuidar. O que estiver fora, não. E aí não. Não faz mesmo. Fecha o olho, engole seco e deixa fora. Então, o que ela deixa fora, fala assim, tipo assim, ela tem que viver a consequência da falha. É assim, foi para a escola sem material. Qual é o aprendizado disso? Se você organizar o seu material previamente, talvez não usar a palavra organizar, mas se você separar, se você se dedicar à sua lista de materiais com antecedência, assim, ela tem que entender que o mecanismo dela é diferente. Então, o que ela precisa fazer para se defender daquilo? Entendeu? Então, assim, se ela deixa para trás, você vai e cata, ela nunca vai aprender, porque tem sempre alguém para catar. Entendeu? Então, assim, tem que deixar o rastro dela, tem que deixar acabar a calcinha na gaveta, tem que deixar ficar sem roupa, tem que deixar ficar sem material para ela. Ela só vai mudar se ela sentir a falta, ou se ela sentir a consequência, esquecer um dever, esquecer uma prova por desorganização. Tá vendo? Ela vai acontecer uma vez só. Mas se a gente fica tapando o buraco, resolvendo para elas, assim, é duro. Entendeu? É duro. Mas assim, é a única forma. A gente só aprende vivendo. Não adianta o pai. Criança pequena, tira a mão daí que isso queima. Tira a mão daí que isso queima. Bota a mão para queimar que você quer. É uma vez. A criança vai encostar, vai queimar, vai fazer bolha, não sei o quê. É uma vez. Só aprende vivendo. Falando. Não rola. Então, assim, deixar ela viver consequências que não sejam graves, obviamente, da desorganização dela. Então, e esse método é para criança, é para marido, é para filho, é para funcionário, tipo assim, assuma as consequências.
são pessoas ótimas. Não adianta você montar uma estátua que vai ficar cantando tudo. Aí é mágica, gente, é Disney. Tá sempre tudo em ó, eu deixo tudo zoado, tudo se arruma, entendeu? Então, tem que viver. E a gente tem que também engolir, fechar o olho, passar tremendo pelo rastro de roupa, entendeu? Pra poder deixar certo. Mais alguém? Chega aqui perto, chega aqui, ela vai chegar aqui. Tudo bom? Boa tarde a todos, meu nome é Bruna, sou personal organizer, muito prazer, prestigio muito esse trabalho de vocês. Minha dúvida em relação ao desapego, né? Tem a questão do descarte, muitas pessoas têm dificuldade de estar desfazendo das suas coisas, né? Como que a gente pode lidar melhor com essa situação? Minha sugestão também, quer responder? Sobre o descarte? Sobre descarte. A minha sugestão também, é sugestão porque não é fórmula pronta, tá? A minha sugestão é fazer o seguinte, pensa na situação que a pessoa acumula coisas, ou compra, ou ganha, ou junta, por alguma razão. E aquilo tem uma energia empenhada naquilo. Ou a energia do dinheiro que comprou, ou a energia na ação de ir atrás, ou de ganhar, né? Tem um investimento naquilo, alguma coisa que você quis muito, uma roupa que você deseja muito, que custou caro, mas que não serve mais, você não consegue mais satisfazer. Então, a minha sugestão, como eu sugiro para os meus alunos fazerem, é trazer sempre o lado do ganho no processo de triagem e não a perda. Então, em vez de você tirar, eliminar, jogar fora, não usar palavras e gestos, assim, não dar mais peso para a situação que já é pesada, porque a triagem nada mais é do que um processo de perda. Você está deixando de ter coisas que você tinha. Então, você está abrindo mão de coisas que você tinha. Só que em prol do quê? De um ganho maior lá mais adiante, que é você ter espaço livre, que é você ter acesso às coisas que você realmente usa, que é dar importância ao que tem importância. Então, em vez de você enfatizar o lado da perda, ou do jogar fora, ou do se desfazer, enfatizar o lado do ganho, do espaço, do respiro, do espaço para o novo, assim, trazer o ganho em vez da perda. Então, isso já é um mindset que faz com que a pessoa consiga se abrir mais para o ganho do que para a perda. Depois você me conta se deu certo. Obrigada. Eu tenho uma coisa, Bruna, que a gente precisa ter bons argumentos de convencimento quando a gente faz um trabalho e a gente faz a triagem. Então, uma das coisas que eu pergunto ao meu cliente é o seguinte, quer dizer, primeiro eu afirmo, né? Eu digo que tudo que nós temos, nós administramos, tudo. Desde da BMW até o alfinete de fralda. E tudo que nós administramos leva tempo. Tudo gasta um tempo. Se eu tenho 5 lençóis para cada cama, cada vez que eu vou trocar um lençol, eu tenho 5 opções. Se eu tenho 25, significa 5 vezes mais tempo para eu pensar que lençol eu vou colocar. Parece que não, mas tudo isso é tempo que eu uso para pensar no que eu vou usar. Imagina para cada item que tem na nossa vida. Então, a primeira coisa que eu digo, tempo. Se você quer tempo, você precisa entender realmente o que você precisa. E aí, abrir mão daquilo que não é necessário. Porque senão você acaba gastando tempo com o que não é necessário. E é isso. Você coloca num lugar que você não vê. Então, tudo que não é visto não é lembrado. Se não é lembrado, não é usado. Se não é usado, para que tem? Né? Então, é esse tipo de argumento que a gente precisa ter e de ideia para dar ao cliente, né? Para que ele reflita exatamente sobre o que ele precisa de verdade. Né? É um bom caminho para a gente convencer. Gente, não acaba por aqui não. Eu gostaria de chamar o Walter Bastos e a Kalinka vai dizer pra gente sobre o Walter. E fiquem por aqui que tem muita coisa boa. Obrigada, meninas. Foi um prazer tê-las.